Então, dito isso, antes de passar a palavra aos eminentes procuradores de justiça, eu passo a palavra ao Francisco Antônio Távora Colares, presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público. Antônio, você tem 5 minutos, prorrogar mais 5 minutos para fazer a sua manifestação. Agradeço ao doutor Manuel, saúdo sua pessoa e em sua pessoa saúdo a todos os integrantes do Ministério Público Cearense, promotores, promotoras, servidores e servidoras. Saúdo na pessoa da doutora Idelária, decana do órgão especial, todos os procuradores e procuradoras integrantes desse colendo órgão colegiado. Saúdo o doutor Herbert, que nos precedeu na sua manifestação no interesse da classe, e a todos que nos assistem, a nossa cordial saudação. Eu vou pedir permissão para fazer o compartilhamento de uma apresentação, para que a gente possa manifestar realmente o nosso entendimento a respeito do assunto. O escopo desse anteprojeto de lei já foi bem delineado pela eminente relatora, a doutora Sheila, então eu não precisarei fazê-lo. Mas, indo na linha do doutor Herbert, gostaria de mostrar a esse colendo órgão colegiado o contraste no que diz respeito ao precedente que nos inspirou, que é a Lei 17.743 de 2021, do que dispõe sobre a organização judiciária do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Então, nós vislumbramos de pórtico, né, o contraste, né, numérico. Para não tomar o tempo desse órgão colegiado, eu não vou me deter aos detalhes, em razão justamente de que o contraste ele fica bem claro, certo? E registramos, doutor Manuel, e a todos que nos acompanham, que a nossa manifestação hoje é na linha da manifestação que expusemos, que realizamos em 2009. Aí temos 12, 13 anos, e que nós colocávamos o equívoco da criação de 16 cargos de procurador, com uma estrutura de gabinete com um técnico e um assessor jurídico especial, mas a criação de 109 promotorias de justiça sem nenhuma estrutura de pessoal. E, naquela circunstância, a gente colocava que o tribunal havia criado cargos de desembargador, mas havia também criado cargos, estrutura dos gabinetes dos desembargadores, havia criado cargos de juiz e havia criado estrutura para os cargos de juízes. Então, nós estamos novamente fiéis à história, né, colocando a situação e reputando, data vênia, o equívoco, para que possamos, a partir dessa colocação, também construirmos consensos. À época, nós dizíamos a respeito da situação da receita corrente líquida. Desde que assumimos a direção do sindicato e a militância sindical, nós sempre tivemos cuidado de sentar à mesa, sempre com dados e com elementos, inclusive sobre o aspecto orçamentário financeiro. E aí, à época, em 2009, nós estávamos 1,57 da receita corrente líquida. Né? Situação bem diferente quando for aprovado o nosso plano de cargos e carreira, que nós tínhamos 1,98 da receita corrente líquida. Hoje nós temos a situação colocada aí, a situação a situação fiscal do Estado do Ceará é bastante salutar. Nós vemos que num período de crise, que a maioria dos estados estão amargando decréscimo na sua arrecadação, nós tivemos só no exercício de 2021, nos 2 quadrimestres, um acréscimo de mais de 2 bilhões e 600 milhões na receita corrente líquida. E a gente pode ver nesse traçado, nesse estudo,
o quão a despesa de pessoal cresceu, que foi de 118 para 365, e mesmo assim a redução de percentual. Onde fica a razão dessa sistemática? Aumento de gasto com o pessoal e decréscimo do respectivo percentual. Aumento da receita corrente líquida. Então, o aumento da receita corrente líquida efetivamente vai dar lastro a essas despesas, né, que o doutor Manuel salientou. Nós vemos aí percentuais que em épocas de crise você teve um decréscimo de 0,30, mas nos demais anos é um crescimento contínuo da receita corrente líquida. E aí nós fizemos aqui, doutor Manuel e demais, um estudo de impacto orçamentário com a criação de alguns cargos de servidor que nós reputamos urgente, 25 cargos de analista, pelo menos 50 de técnico. E fizemos um impacto dessa despesa de 6 milhões anuais sobre a receita corrente líquida. Nós colocamos também a revisão dos membros, que projetada em torno de 15%, certo? Mais a criação desses cargos, o impacto desse PGA, desse anteprojeto de lei, o impacto do PGA, que veicula o anteprojeto de lei que está sob a relatoria da doutora Ângela, e nós chegaremos a 1,74% da receita corrente líquida. Se provermos todos os cargos de promotor vago, vamos chegar a 1,55% da receita corrente líquida. Eu não reproduzi aqui, porque eu fiz esse cálculo agora, mas eu posso encaminhar aos eminentes integrantes desse órgão colegiados. Desde 2009, nós sobreveio decisões importantes, né, que foi a decisão do CNMP, confirmada pelo Supremo, de substituição de terceirizados por servidor efetivo. De lá para cá, poucos cargos de servidor efetivo foram criados, porque os 152 que foram criados precedeu a essa decisão do CNMP. Também tivemos a decisão de substituição de servidores cedidos por servidores efetivos. E aí teve uma compreensão muito grande desta entidade de classe, que chegou a um consenso com o Procurador-Geral, a partir de uma mediação do Conselho Nacional, no que nós chegamos a um acordo para a substituição de servidores cedidos em 8 anos, quanto que no MP da Paraíba e no MP do Amapá, o Conselho Nacional mandou substituir em 6 meses. Mas, efetivamente, nós não podemos concordar que essa substituição, assim como ocorreu com a decisão do CNMP, não enseja a criação de cargos e servidores, mas acúmulo de atribuição e sobrecarga de tarefas pelos servidores, ensejando um adoecimento mental, como eu vou colocar mais adiante. A situação de pessoal do MP do Ceará está bem reproduzida no parecer da PGR, nessa ADIM, que trata da criação de cargos em comissão. Reporta a situação de nós termos mais de 214 promotorias de justiça sem qualquer servidor efetivo de apoio administrativo. Até reputamos que algumas delas, principalmente as promotorias criminais, não demandem um apoio administrativo de um servidor por promotoria, mas elas não têm qualquer estrutura de apoio administrativo. E mais adiante, o PGR ressalta que existem promotores de justiça no estado do Ceará redigindo ofício, redigindo memorando, confeccionando expedientes, porque não tem um apoio técnico. Também retrata que nós temos no estado do Ceará, conforme dados do CNMP, o menor percentual de cargos efetivos em relação a membros. E aí nós temos situações que de assessores desenvolvendo atividades que são de apoio administrativo, quando deveriam realizar estritamente assessoramento. Então, todos esses pontos estão no parecer da PGR. Essa situação vai agravar
porque nós temos os acordos de não persecução penal, que antes as notificações eram realizadas pelos oficiais de justiça e agora são realizadas pelos técnicos ministeriais, e as alterações do CPP, que é um avanço institucional, mas que a administração efetivamente tem que criar uma estrutura para que haja esse processo de notificação. Outras situações, eu gostaria sempre de ressaltar, porque quanto ao tema de remuneração, existem muitas notícias que não correspondem à realidade. No que diz respeito à remuneração dos servidores do Ministério Público, nós estamos em uma situação em meio uma carreira dos outros estados. Mas em relação ao TJ e o TCE, nós temos uma estrutura remuneratória deficitária. Não adianta nós pegarmos e termos em consideração uma gratificação de titulação pode até chegar a 50%, que nem todo mundo recebe. Doutor Tony, só para informar o senhor que o seu tempo está esgotado, mas você pode concluir seu raciocínio. Eu agradeço, doutor. Mais um minuto, se possível. Enquanto no TJ nós temos uma gratificação, só uma única gratificação, que é de gratificação de alcance de metas, que pode chegar a 60% e na maioria dos casos chega. O oficial de justiça recebe R$ 900 de indenização, nós no estado do Ceará recebemos o Ministério Público R$ 500, eles recebem uma gratificação de atividade externa de 30% sobre a remuneração e nós não recebemos. E aí, a questão do adoecimento mental, a questão do adoecimento, eu acho que o doutor Manuel teve conhecimento do relatório do CNMP quanto aos riscos psicossociais, e uma dessas situações é a sobrecarga de trabalho. Aqui no estado do Ceará, nós temos sobrecarga de trabalho em razão justamente da substituição dos terceirizados sem a correspondente criação de cargos em comissão efetivo, e temos sobrecarga também porque, infelizmente, há uma discrepância entre o desempenho de alguns colegas, servidores e a administração, em colaboração conosco, está preocupada em resolver, nós também somos preocupados com essa situação, e de sobrecarga de trabalho, e também de estabelecermos uma métrica de acompanhamento de desempenho dos colegas. A nossa proposta, data vênia, compreendendo as razões explicitadas pelo doutor Manuel, é um pedido de conversão do julgamento em diligências para que, conduzidos por esse órgão colegiado, representado pela doutora Sheila, possamos, a administração, e em colaboração também do sindicato, possamos construir uma solução para o déficit de servidores efetivos no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará. Agradeço ao doutor Manuel pela compreensão, peço desculpas por ter elastecido um tanto no prazo. Bom, dou por encerrada essa sessão extraordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores, e considerando que a sessão continuamos com quórum para a instalação da próxima sessão extraordinária, declaro aberta. Doutora Flávia, não estou conseguindo abrir aqui o roteiro no meu celular, e eu queria pedir para Vossa Excelência já dizer o número do próximo processo a ser julgado na segunda sessão extraordinária, por favor. Sim, Excelência. É o processo 09-2021, 30-24-680, dígito 3, de relatoria do Dr. Francisco Osiel de Cavalcante Filho. Ok, então já passo de logo a palavra ao Dr. Francisco Osiel de Cavalcante Filho para a leitura do relatório de seu voto. Obrigado, Excelência. A palavra, doutor Osiel. Obrigado, Excelência. Eu mandei o relatório para a Secretaria dos órgãos colegiados. Em dado, se todos os colegas tiveram acesso, se puderam ler, porque aí nós ganharíamos tempo, né? Eu não precisaria ler o relatório. De minha parte, pode... Então, doutor Zé, como ninguém se manifestou, eu acredito que todos fizeram a leitura e Vossa Excelência fica... Aliás, considerando que Vossa Excelência não vai ler o relatório,
eu imediatamente indago da nossa secretária se existe alguém inscrito para falar, para se manifestar. Doutor, nós temos aqui o interesse para sustentação oral por parte do doutor Herbert, presidente da Associação Cearense do Ministério Público, e também do senhor Francisco Antônio Távora Colares, da Associação dos Servidores. Ok, então, inicialmente, eu passo a palavra à Sua Excelência, o senhor doutor Herbert, presidente da Associação Cearense do Ministério Público, para se manifestar no prazo de 5 minutos, prorrogar por mais 5. Doutor Herbert, Vossa Excelência, com a palavra. Pois não, doutor. Doutora Flávia? Você não está ouvindo? Pois não, doutor. Só ressaltando, eu não tinha pedido sustentação oral nessa situação, já tinha feito a manifestação do início da sessão. Perdão, doutor, é porque aqui no nosso roteiro está constando que interesse nos 2 processos, então nesse não, né? Não, eu já manifestei, já Então, cumpri o objetivo aí. Até para tornar a coisa mais objetiva. Tá certo, doutor, obrigada. Obrigado, doutora. Ok, então, na sequência, obrigado, doutor Herbert. Na sequência, eu dou a palavra ao presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público. Obrigado, doutor Maurício. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Saúde e paz. Quanto ao mérito do projeto, nós vamos nos manifestar no sentido de sua aprovação. Muito, embora nós tenhamos algumas considerações a fazer, e no que pertine à criação do cargo de assessor jurídico, nós não vamos ser contrários à aprovação deles, por conta de que também foram criados 3 cargos efetivos, mas é importante registrar que tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade em que discute a criação desses cargos por várias razões, dentre elas a questão da desproporcionalidade desses cargos com o quantitativo de servidores efetivos na instituição, e que, inclusive, já tem parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, e se o Supremo reafirmar os precedentes a respeito do tema, nós temos por julgamento procedente dessa ADIM. Muito foi falado a respeito da questão orçamentária, e quando eu assumi a presidência do sindicato, uma das primeiras coisas que eu tive que me desincumbir foi de estudar. Nós não somos infalíveis, nós somos falíveis, mas o estudo nos dá elementos para errar menos. E quando eu sento na mesa de negociação, eu não gosto de falar besteira. Então, eu conheço um pouco de orçamento e de finanças públicas, e aqueles números que eu apresentei aqui já foram levando em consideração o provimento dos cargos de membros vagos, a revisão em um percentual de 15% do subsídio dos membros. Não coloquei a revisão dos servidores, mas vai aí colocar em torno de 2 a 3 milhões, não haverá alteração substancial. E mesmo assim, a gente ficaria com 1,95% da receita corrente líquida. Isso, tendo em vista, como já foi colocado para alguns procuradores e procuradoras, o provimento desses cargos vagos seria no próximo ano. A revisão também no próximo ano. Nós já temos agora o relatório resumido da execução orçamentária, que confirma a trajetória de crescimento da receita corrente líquida, que nesse exercício cresceu em 2 bilhões e 600 milhões. Quando foi comparado também com o Tribunal de Justiça, e aí eu fui ver o relatório de gestão fiscal do Tribunal de Justiça. O nosso relatório de gestão fiscal indica que nós temos gasto de pessoal 1,53. Correspondente ao todo, é 76,5 do limite máximo.
76,5% do limite máximo é o que nós temos em termos de gasto com pessoal. No Tribunal de Justiça, o limite máximo é 6%, o gasto está em 4,58%, 76,33%. Então, está muito semelhante no que diz respeito ao comprometimento efetivado em relação ao limite máximo. Então, eu compreendo a prudência do ordenador de despesa, é louvável, é necessário, é salutar, mas a instituição reclama que avancemos, o serviço público reclama que avancemos, e é possível avançar. Então, a doutora Sheila já deu já nos trouxe luzes sobre a solução. Começarmos nas primeiras horas do ano vindouro a conversarmos, a planejarmos a resolução dos problemas de carência de pessoal. Muitos falaram da história, a história é implacável, e ela nos dá luzes, o decurso do tempo nos dá elementos, luzes para compreender os acertos e os desacertos. Um desacerto, termos sido tímidos na criação dos cargos em 2009. Continuarmos na timidez no decorrer dos anos. Acertamos, doutora Neves, me permita citar o nome de Sua Excelência, em nome de Sua Excelência, de Vossa Excelência, todos os integrantes do órgão especial naquela ocasião. Acertamos quando não reduzimos o percentual de cargos em comissão para servidores efetivos, e o Supremo Tribunal Federal, 3, 4 anos depois, disse: os fundamentos de vocês estão acertados, quando julga procedente um ADIM da nossa Associação Nacional, no caso da redução de percentual de cargos em comissão para servidores efetivos no MP da Paraíba. Então, nós precisamos tomar esses elementos, esses acertos e desacertos, trazer as luzes que a história nos tem apresentado a respeito deles, para avaliarmos as nossas atitudes de agora em diante, para não repetirmos os acertos e os desacertos. No caso, questão de cargos de provimento em comissão, repito, se nós reproduzirmos os precedentes do Supremo, nós vamos ter julgamento inconstitucionais desses cargos. Estivemos, semana passada, reunidos com a representação do MP de Santa Catarina e discutimos com o MP de Santa Catarina, a partir da Associação Nacional, modulação de efeitos, porque o Procurador-Geral já reconhece que vai ser declarada inconstitucional a lei. E lá vão ter que reduzir 1.100 cargos comissionados para 200 e alguma coisa. Então, vamos discutir modulação de efeitos. Então, é a mesma situação, nós precisamos olhar a criação de cargos efetivos, porque Sua Excelência, o Procurador-Geral de Santa Catarina, defende, mas o modelo aqui é eficiente, o modelo aqui está dando certo, mas não é o modelo constitucional. A Constituição, numa república, ela diz que os interessados em contratar ou em servir a população através da administração pública terão igualdade de oportunidades. Através de quê? Licitação e concurso público. Então, concurso público é uma decorrência lógica e necessária da adoção do regime republicano. Muitos falaram a respeito do adoecimento. Nós estamos adoecendo, membros e servidores, por sobrecarga de trabalho, né? O teletrabalho está contribuindo para esse adoecimento, e muito dessa questão do acúmulo de trabalho tem sido em razão de não termos um quantitativo de servidores suficientes para nossas demandas. Tem também a ver com o fato de não termos uma estrutura que meça, que quantifique a eficiência dos nossos trabalhos. Então, a gente vê servidor trabalhando demais e servidor trabalhando de menos. Então, quanto a isso, nós precisamos registrar que há uma preocupação da administração compartilhada conosco, nós estamos
em um profícuo diálogo com a administração a respeito da reestruturação, e uma das preocupações nossas é sermos justos com os servidores que trabalham, que são eficientes e que fazem a entrega. Então, essa reestruturação, que por hora está sob a relatoria da doutora Ângela, vai trazer muitos elementos de realização de justiça, de trazer eficiência, mas ainda assim é insuficiente para satisfazer as nossas necessidades. Nós não somos contra a criação de cargos de provimento em comissão para promotorias de justiça, desde que lá existisse uma estrutura mínima de apoio administrativo realizado por servidor efetivo, que não temos. Isso demanda reflexão. Muita preocupação nos causa, excelências, o relatório do CNMP a respeito da situação psicossocial de membros e servidores da instituição. Nós, das entidades nacionais, esperávamos algo grave, mas não esperávamos que fosse tão grave a situação dos nossos membros e servidores no que diz respeito ao adoecimento. E uma das causas desse adoecimento é o acúmulo de funções. Nós precisamos efetivamente responder a essa questão. Doutor, faltou 1 minuto para terminar o tempo de Vossa Excelência. Pois não, obrigado, agradeço. A questão do teletrabalho, eu lembrei nas falas do doutor Manuel dos 3 M's, das 3 8 da luta histórica do movimento sindical. 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer. E a casa é um asilo inviolável, deve ser um asilo inviolável, inclusive quanto ao avanço do trabalho. Nos preocupa quanto a essa questão de acúmulo de trabalho, excelências, a questão das diligências. Eu vou repetir. Todas as notificações e intimações que antes eram realizadas pelos oficiais de justiça, no âmbito das transações penais dos juizados especiais, agora são realizados por técnicos ministeriais nos acordos de não persecução penal. E quando vier o artigo 28, só para concluir, vai exacerbar muito ainda a demanda de trabalho. Então, precisamos avançar e no mérito... Ainda estou muito. No mérito, nos manifestamos favorável à aprovação com essas considerações, com essas reflexões, e pedimos a esse órgão colegiado que nos ajude a construir caminhos para resolver essa questão da falta de estrutura de pessoal da nossa instituição. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, doutor.